Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. O conhecimento não pode parar. Olha, hoje nós vamos trabalhar com entrevista. Matéria muito fácil, né? Que gênero textual este é? É um texto que ele parte maior, vamos dizer assim, maior? Não. Ele parte mais da oralidade. Tudo nele, em sua maioria, é oral, é falado, certo? Geralmente você tem um entrevistado e um entrevistador. Você chega até uma pessoa, suponhamos que você seja a pessoa a entrevistar e irá preparar o seu roteiro. Você precisa se planejar para preparar o seu roteiro, preparar as perguntas que você fará sobre determinado tema e a determinadas pessoas, para que você tenha um excelente trabalho como retorno. Coloquei aqui que entrevista é um gênero textual nascido na oralidade. É aquele que você verbaliza, você ouve mais, certo? Que é transposto para a linguagem escrita. Pode ser ou não. Ok? Se você vai assistir a um telejornal, se você está ouvindo no rádio, você irá ouvir de forma oralizada. É a pergunta a pergunta faz, né? O entrevistador faz a pergunta e o entrevistado retorna. Então você ouvirá. No entanto, para as mídias, né? Você terá de que maneira? Você terá esse retorno também, se uma revista, se um jornal, qualquer que seja, é impresso, está de repente na internet para que você faça a leitura e não a audição, então nessa hora o que você tem? Você terá transcrição, você irá transpor na linguagem escrita, certo? Mas veja, essa transcrição você não pode alterar. Eu coloquei em algum lugar aqui no quadro. Vamos lá. Porque você não deve alterar, você deve apresentar exatamente o que aquela pessoa falou, de preferência você, dependendo de como você vá colocar no seu texto a ser apresentado, se transcrito, você poderá colocar como travessão, aí você coloca quem está perguntando, quem está respondendo, você colocará como travessão, porque será o indicativo, será o indicador de uma oralidade, de alguém que está falando, ok? Porém, suponhamos que você tem um texto, a sua lacuna é muito pequena, posso fazer de forma diferente? Pode, como? Use aspas. Você faz a pergunta e coloca entre aspas aquele falar. O falar do entrevistado e o falar do entrevistador, certo? É uma forma de, por exemplo, você só tem uma coluna, lacuna não, correção, você tem só uma coluna. E nessa coluna seu espaço é pequeno, não dá para ali transcrever tudo se você puser como? Se você puser a conversa com o indicativo, com a marcação do travessão. Então você pode colocar numa consecutiva, separar obviamente, como se fosse um parágrafo, coloque entre aspas, certo? Eu coloquei aqui para vocês, o texto deve ser próximo da norma padrão, é claro, né? Isso daí sem sombras de dúvidas. Da língua portuguesa, mas sem modificar muito onde estava aqui. A fala do entrevistado, o tom de sua fala deve ser mantido, deve se manter o tom da fala. Se ele falou de uma forma debochada, irônica, caso você queira colocar que ele debochou, ok, certo? Falou de uma forma debochada, embora eu prefira que isso não seja apresentado. Eu gosto, não estou dizendo que vocês têm que gostar, sempre coloco a todos que cada um tem o seu ponto de vista, ninguém tem que pensar como eu. Graças a Deus, cada um tem o seu pensar. Todos somos seres pensantes, né? Então, assim, eu gosto de ler as notícias sem aquela forma de tentar manusear o meu pensar. Eu gosto de tirar eu chegar a determinada conclusão daquilo que eu esteja lendo, ok? Eu prefiro. Portanto, se puser algo
de forma a colocar debochada, não estou vendo, não estou ouvindo. Eu somente estou lendo, então eu prefiro que seja sempre a leitura, a transcrição daquilo que foi dito, ok? Uma entrevista pode ser noticiosa, pode ser uma notícia, pode ser de opinião, a opinião de alguém, pode ser ilustrada, pode ilustrar algo. Você vai falar de um livro, você vai apresentar um livro, e nesse livro o que você quer apresentar, então você poderá ilustrar de alguma maneira, correto? Coletiva, várias pessoas podem estar ali naquela. Vamos fazer uma entrevista com a turma 1000, com a turma 1001, com a turma 2000, com a 3000, qualquer que seja a turma, oitavo, 800, 800, qualquer que seja a turma, ok? Então, será um grupo, um entrevistador, certo? Que irá fazer a pergunta para aquele grupo. Aquele grupo, ora um responde, ora outro responde, e no final, mesmo que todos não deem suas respectivas respostas, vocês estarão, no caso, o grupo estará junto, e esse grupo junto terão pessoas que estarão respondendo pelo grupo, ok? Por isso em grupo, coletiva. Características, como já coloquei, gênero de natureza oral. Com o advento da internet, com a chegada dela, as entrevistas também puderam ser conduzidas de forma escrita, sem a necessidade de oralidade. Sim, você pode fazer a pergunta e enviar, porém, também existe hoje, então com a época da pandemia, existe muito mais isso, que é o quê? A videoconferência. Agora está bem liberado a videoconferência. Durante a madrugada, quando estou editando vídeos, agora é madrugada, estou fazendo aula. Então, depois da aula, irei editar os vídeos. Então, o que farei? Não vou perder meu tempo. Enquanto eu estiver lá editando, eu estou ouvindo. Geralmente, na madrugada, eu ouço Band News, porque tem vários horários que passam as mesmas notícias que eu posso não ter assistido no dia anterior. Então, veja só, eu estarei ouvindo, mas até nos jornais, hoje, fazem muitas entrevistas por videoconferência. Eu gosto muito, porque eu gosto de ouvir o ministro da Economia, gosto de saber o que ele pensa, gosto de saber... Eu gosto dessas... vocês sabem que eu gosto da política, Eu gosto de saber a atualidade, porque quanto mais eu conheço do que está do lado de fora, mais fácil se torna a minha aula com vocês, porque se eu tenho conhecimento mais abrangente do lado exterior, mesmo que eu não esteja do lado de fora, não esteja saindo, eu tenho internet, que é a biblioteca, que é aquela que apresenta tudo, Se eu não encontrar, se eu acaso não esteja na madrugada assistindo ao noticiário, assistindo mais de ouvido, porque se eu estou trabalhando, muitas vezes eu estou trabalhando e trabalho. Vocês sabem, eu sempre falo, eu consigo fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou no computador, estou digitando, organizando, eu consigo olhar a hora que me chama a atenção e ouvir. Eu guardo as informações, tanto que quando quando chegava em sala, eu chegava com as notícias, eu conversava com vocês sobre a atualidade, certo? Então, veja, aqui no meu exemplo, no que se refere à oralidade, você pode hoje fazer entrevistas por videoconferência. Você não precisa literalmente passar, olha, eu vou mandar foto e você responde, você me retorna. Até porque se você analisar bem, hoje as entrevistas são muito mais realizadas por videoconferência, ok? E em breve vocês terão um trabalho, uma entrevista, entrevista. Na próxima aula vocês saberão que valerá a nota de P2. Estará lá no roteiro e vocês farão entrevista, sim, por videoconferência e depois me enviarão, tá? Aguardem. Então, olha, pode-se entrevistar uma única pessoa ou um grupo. Acabei de explicar isso aqui em cima, Dependendo de qual for a finalidade do texto. Suponhamos que eu queira falar sobre... Estávamos lá, terceiro ano, a formatura. Se eu quero falar sobre, suponhamos que já estamos em 2021 e já retornamos à normalidade, sala de aula, se Deus quiser. Então, vamos lá, eu quero saber, vamos supor que façamos
uma entrevista com alguns alunos ou com algumas turmas falando sobre como foi o seu ano letivo de 2020 com aulas em casa. Quais foram as suas dificuldades? Quais foram as suas facilidades? Você aprendeu mais? Você aprendeu menos? Olha, sei que isto é muito volátil, vamos dizer assim, não tem como eu chegar e falar para vocês que é muito mais vantajoso a distância. No meu caso, a aula à distância, olha, eu trabalho manhã, tarde, noite, madrugada, então não é tão vantajosa. Eu prefiro chegar e ir para a sala de aula, dar aula, acabou a aula, acabou, agora eu vou para casa e vou para os papéis. Porque agora eu tenho papel e eu tenho computador e eu tenho que tentar identificar e eu tenho a disputa com a internet, que é complicada, certo? Não é sempre que ela funciona, é a edição que nem sempre dá certo, eu quero ajustar, eu quero tirar o início, eu quero tirar a parte do final, só isso, porque vocês podem ver, se eu errar, eu permaneço, porque eu tento fazer a minha aula o mais natural possível, como se eu estivesse com vocês na sala de aula. Eu não consigo ser muito maquinário, eu sou muito assim, né? Como sempre, né? Vamos para a estrutura? Na estrutura, veja só, eu tenho a manchete ou título inicial. Indica o tema, assunto a ser tratado. Se eu falei de pandemia, como foi seu ano letivo? Como eu estava falando lá atrás, que eu não queria falar adiante, porque eu queria completar aqui, seria o tema. Faz lá. Suponhamos que vocês venham a fazer uma pesquisa, uma entrevista desse gênero. Aí, por exemplo, eu tenho alunos que falam, Valéria, eu estou aprendendo muito mais à distância. Porém, eu tenho outros alunos que falam, professora, desculpa, mas eu sou aluno de aula presencial, eu não consegui me adaptar com a aula à distância. Tem uma ideia de como poder me ajudar? Então, veja, existe sinceramente, os dois lados, aquele que prefira a aula à distância porque acha que está aprendendo mais, eu não sei, quem sou eu para dizer, eu só escuto, assim como tem outros que realmente esse eu visualizo porque eu não consigo receber as atividades, eu não tenho como avaliar aquilo que não vejo, como vou avaliar alguém se não tem? Quando recebo algo, vem com muitos erros, então como eu vou dizer? Será que estava aprendendo? Será que assistiu a aula? Não sei. Não estava na sala, eu não estava vendo, então não tem como auxiliar tanto nesse momento esta pessoa que eu não vejo e que não recebo material, certo? A apresentação propõe as informações básicas sobre o que se está falando. Sobre o que eu estou falando agora, sobre o ano letivo de 2020 com a pandemia. Pensando como se nós já estivéssemos em 2021 precisando fazer esse trabalho, certo? Perguntas e respostas. O que foi que eu disse a vocês? Necessário fazer o quê? Um planejamento dessas perguntas e respostas. Por quê? Porque você não pode ficar ocupando muito tempo daquele que está sendo entrevistado. Ele, de repente, pode estar ocupado ou, de repente, precisa estar respondendo a outras pessoas. Correto? Você não sabe da vida pessoal. Por exemplo, quando tem um político, tem vários microfones, e mesmo com vários microfones, tem várias pessoas para fazer perguntas, correto? Então, veja, é necessário que você tenha tudo organizado para poder ganhar o seu tempo e o tempo dele também. Assim você obterá todas as respostas das perguntas que você preparou, tá? Aí, veja, são realizadas por entrevistador ou repórter. No caso, vocês são os entrevistadores, né? E concedidas por um entrevistado, respectivamente. Matéria muito difícil, né? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, vou falar mais um pouco e fechar a entrevista, tá? Até a próxima, galera!